nome é Lucas Gini e obrigado por ouvir o Freela Podcast, hoje com a consultora de marketing e planejadora Raquel Miranda. Bom, se pintar alguma coisa legal, vai. Tipo, não importa se você tá 6 meses, 1 ano, 2, 10. É legal fazer esse tipo de networking. Eu cheguei nessa organização do que é importante pra mim, quais são os meus sonhos, sabe? Tudo bem se um sonho meu é pequeno perante a perspectiva do outro. Pra mim não é pequeno, sabe? Pra mim é importante. Tudo bem se precisar ficar no meu trabalho até as 9 da noite, mas é essencial você equilibrar depois desse tempo. Você não pode fazer isso o tempo todo e ficar empurrando, porque eu acho que não é saudável. Foi uma das coisas que me fizeram adoecer. Oi Raquel, tudo bem? Oi Lucas, tudo bom e você? Tudo ótimo, obrigado por estar aqui falando comigo. Imagina, prazer é meu. Queria começar te perguntando como você virou freela e aí um pouquinho de que área você trabalha, então nos situar aí de como que é o seu trabalho. Bom, eu sou publicitária, formada há quase 10 anos e tenho o mesmo tempo de trabalho. Não, eu acho que foi mais até, eu me formei em 2010, quase 10 anos. E eu trabalho desde 2008 com publicidade e no planejamento estratégico, né? Então eu traço estratégias para a marca antes da criação começar a trabalhar em cima. Uhum. Desde então, eu trabalhei em várias agências já, acho que eu posso dizer que eu já trabalhei em todos os setores que possam existir, tipo automobilístico, beleza, têxtil, acho que em todas as indústrias eu já trabalhei. E eu sempre entendi o meu trabalho como planejamento, um trabalho que poderia ser um pouco mais flexível, assim. Eu tenho que pegar um briefing, eu tenho que conversar com algumas pessoas, combinar o jogo, e na hora que eu tô materializando o planejamento, né, minha ferramenta é o Keynote, PowerPoint e internet, é algo que eu consigo fazer praticamente sozinha, assim. Então eu sempre me questionei, assim, por que eu tenho que vir todo dia? Será que eu tenho oportunidade de fazer freelas? Existe freela de planejamento? Porque a gente sempre vê na publicidade freelas de criação, né? De redação. É bem mais comum mesmo. É bem mais comum. E eu sempre questionei isso, ainda mais quase 10 anos atrás, quase não tinha freelas de planejamento. E aí eu faço parte de um fórum da primeira agência que eu trabalhei, chamada Agência Clique, acho que nem existe mais. E é um fórum que é por e-mail mesmo, e o pessoal às vezes começava a publicar umas vagas lá, uns freelas de planejamento. E aí que eu falei, nossa, existe essa possibilidade, que bacana. E vale lembrar também que eu sou uma pessoa muito privilegiada, assim, né? Eu sou uma pessoa classe média, os meus pais têm super estrutura para me ajudar financeiramente, o meu marido, enfim. Então, quando eu decidi ser freela, eu levei em conta tudo isso, assim. Eu coloquei todas as contas na mesa, fiz todos os cálculos e falei, ok, eu consigo bancar essa vida de freela e correr esse risco, né? Porque uma coisa que também me atraiu em tentar ser freela foi que eu achava que eu era pouco produtiva no trabalho. Eu achava que eu poderia produzir mais. Eu acho que por ter essa rotina de obrigações das 9 às 18, para a agência um pouco mais, 19, 20, às vezes eu me via procrastinando, me via me enrolando mesmo, assim. E quando eu virei freela, eu percebi que eu tenho muito mais controle sobre o meu tempo e eu me vi muito mais produtiva, porque todo o restante do tempo que eu tinha no dia, se eu entregava um trabalho rápido e sem refações, era meu para minha vida pessoal, para me desenvolver, para estudar. Então isso foi uma das coisas que me atraiu. Entendi. Quando você tomou essa decisão, você saiu sem ter um cliente já exatamente, sem ter nada estruturado. Foi, vou sair, vou correr atrás dos primeiros trabalhos e tal. E queria saber também em que ano que foi isso, se você lembrar, por favor. Exatamente. Eu trabalhei de 2008 até 2013, só com agências. E aí, quando eu saí, eu tenho a sorte de ter tido chefes muito bons e maravilhosos. Eu sou amiga de todos os meus ex-chefes, não tenho reclamação sobre nenhum. Sei que também nesse ponto eu sou super privilegiada, porque é uma selva lá fora, né? Tipo, as agências são super, assim, a maioria desorganizadas e, sei lá, eu vejo meus amigos reclamando muito dos chefes e eu não tive isso, eu tive muita, muita sorte. Acho que eu estava trabalhando na minha 5ª ou 6ª agência de publicidade quando eu decidi sair. Então eu tinha uma rede de contatos muito boa. Com base nisso, eu falei, bom, eu comecei a avisar um pouco as pessoas, me organizei financeiramente, eu acho que o meu processo de virar freela durou tipo uns 9 meses, assim. Eu pensei e falei, bom, eu acho que eu quero. Aí eu comecei a juntar dinheiro, falei com pessoas que poderiam me apoiar financeiramente, tipo pais e meu marido. Eu falei, gente, se der ruim,
Posso gritar? Vocês conseguem me ajudar? Essas são minhas contas? Não, claro, Raquel. Eu não precisei acionar eles, que bom, deu tudo muito certo. E até assim, a minha última agência me deu meu primeiro freela. Então foi muito legal, assim, ver o reconhecimento do meu trabalho, sabe? Em formato disso, assim. Então eu falei pra eles, tô saindo, não vou pra nenhum lugar, eu quero focar mais nos meus estudos, eu quero ver um pouco mais do mundo lá fora, mas também preciso de grana. Então se vocês precisarem de alguma coisa, vocês contem comigo. E aí, até achar alguém, eles precisaram, e eu fiz alguns relatórios pra eles, coisas que não dependia de ter a minha presença física lá, né? Então eu conseguia entregar relatórios com uma certa frequência pra eles. Ah, entendi. E até hoje, por esse sistema mais ou menos que você consegue trabalho? Exatamente, basicamente foi a minha rede de contatos mesmo, assim. Eu trabalhei em muitos lugares, assim, acho que foram 6 agências antes de sair, e todas foi porque eu conheci alguém, aí essa pessoa mudou de agência e me chamou. Eu nunca fui demitida, eu sempre fui realocada, eu gosto de dizer assim. Então as pessoas me convidavam, Raquel, curti muito seu trabalho, quer vir comigo? E assim, infelizmente, acho que dentro de agências, pelo menos naquela época, né? Agora eu tô um pouco desatualizada. Você tinha que mudar de agência para conseguir um cargo melhor, um salário melhor. Era muito mais lento o processo quando você ficava no mesmo lugar. Sim, já vi isso acontecer bastante. Também faz um tempo que eu tô fora de agência, mas pelo menos há 2, 3 anos atrás era igualzinha, a mesma história. Exatamente, exatamente. Então, eu mudei bastante. Isso é uma coisa que deixava meus pais de cabelo em pé, porque meu pai, ele trabalhou 35 anos no mesmo lugar. Então, quando ele via eu mudando de agência, tipo, a cada ano, ou no máximo de 2 em 2 anos, que foi, acho que, o maior tempo que eu fiquei em agência, ele ficava de cabelo em pé. Ele vai queimar o seu filme no mercado. Por que você tá fazendo isso? Vamos ver nessa carteira. Eu, pai, não, a agência é muito, muito pelo contrário, sabe? Tipo, Eu ia falar isso, é quase que o contrário, né? Eu acho que é mais fácil a pessoa se queimar por ficar muito tempo numa agência e passar a percepção de que ela tá meio estagnada do que por mudar, né? exato, exato. Tem algumas, inclusive, tem pouco tempo que eu até voltei, depois eu chego nesse ponto, que é a agência que eu tô atual, que as pessoas estão lá há muito tempo e eu ouço falar muito bem e elas são de fato reconhecidas, assim, então dá pra ver a trajetória das pessoas, mas eu sei que é super exceção, eu sei que a maioria não é assim. Mas eu acho que por esse fato de eu ter trabalhado em muitos lugares, eu fiz uma rede muito boa, assim, de contatos. Então, pessoas que continuaram em agência ou pessoas que até viraram cliente me ajudaram a me indicar aqui e ali e a fazer esses freelas. Eu fiquei 4 meses fazendo freela até que eu consegui um novo desafio que era fora de agência, que era em uma marca. E aí lá eu fiquei, foi a empresa que eu mais fiquei quase 3 anos. Mas ainda assim, eu achei, putz, fiquei só 4 meses de freela. Eu sentia que eu conseguia ficar mais tempo e fazer mais coisas legais, sabe? E Uhum. foi aí que eu saí dessa marca que eu tava trabalhando, dessa empresa. E aí eu fiquei 2 anos e meio, acho que de 2017 até agora. Eu fiquei trabalhando de freela. E pintou, assim, eu tive o privilégio muito grande de... A primeira agência que me contratou lá em 2008, o meu primeiro chefe, ele abriu uma agência, que inclusive foi a última agência que eu trabalhei também, e a gente se dava muito bem, ele gostava muito do meu trabalho, a gente tinha uma sincronia muito boa, assim, de trabalho, e ele me deu um freela fixo, que eu negociei com eles, deu ir uma vez por semana lá, mais para pegar reunião, pegar briefing, falar com o pessoal, mas eu entregava relatórios mensais. Então foi o que me deu um pouco mais de segurança, assim, eu tinha um salário fixo que eu sabia quanto que ia entrar, mas eu precisava fazer mais para cumprir a minha meta, tanto de pagar minhas contas, como de guardar alguma coisa, ou até de viajar e fazer cursos, enfim. Paralelo a isso, eu fiquei esses 2 anos com esse freela fixo e também ia atrás de outros freelas, desde que não conflitassem com os clientes que eu tinha na agência, claro, por uma questão ética. Então, isso foi muito bom, assim, eu até falei pra você antes, né, que eu queria deixar muito claro esses privilégios que eu tenho, não foi? Muita gente me falou e eu demorei pra me tocar, né, tipo, ai, Raquel, você é uma guerreira. E aí eu falava, eu sou mesmo, né, eu sou muito corajosa. E aí você para e pensa, opa, por que eu sou corajosa, né? Eu não tenho que pagar aluguel, eu moro num apartamento meu, eu tenho pais que me dão um apoio financeiro quando eu preciso, muito bom, sabe? Então eu falei, opa, peraí, claro, tem todo o meu mérito de ter feito esse network legal, ter trabalhado muito bem com todo mundo esse tempo todo, de ter um nome legal no mercado. Mas tem esse lance que eu sou extremamente privilegiada de não ter aluguel para pagar e de ter essa tranquilidade financeira, né, vinda da minha família. Sim, a gente tem que saber enxergar de que degrau que a gente tá partindo também, né?
Exatamente. E demorou, viu? Tipo, no começo, quando eu larguei e contava pro pessoal, o pessoal, nossa, corajosa. É mesmo, eu sou muito corajosa, eu sou uma guerreira. E aí você começa a ter contato com outros tipos de pessoas. Isso foi bom, assim, de virar freela também, que eu não fiz só freela pra agência, eu fiz freela pra influenciadores. Eu fiquei um tempo, eu vi como é que funcionava um tempo o mercado da música independente. Então eu tive um super privilégio, oportunidade de trabalhar com mulheres negras. Então eu também vi, eu entendi o meu feminismo do meu ponto de vista de mulher branca também, como era. Eu, opa, peraí, se coloca no seu lugar também, fale dos seus privilégios. Não foi um negócio assim, nossa, sou uma guerreira batalhadora, né? Tem a imagem que eu montei, eu não. Eu acho que eu simplesmente não estraguei tudo, sabe? É isso. Eu joguei o jogo corporativo corretamente, não fiz inimigos, sempre mostrei meu trabalho de jeito legal, e é isso, eu só não estraguei tudo. E aí, pelo que você falou, você teve trabalhos bem variados, assim. Você comentou de clientes de áreas bem distintas dentro de agência, mas também outras indústrias que não são necessariamente de publicidade ou de comunicação, de planejamento exatamente, não sei. Queria que você comentasse um pouquinho como que chegaram esses clientes também em você, se foi a questão do networking, como que isso variou. Eu fiz de tudo um pouco, assim. Depois que eu trabalhei nessas 5 agências, que isso durou, acho que foi de 2008 a 2013, aí eu fiquei 4 meses de fila, eu entrei numa empresa, né, numa marca. E aí, nessa marca, eu trabalhei com influenciadores. Então, eu conheci muita gente. Eu era o elo direto com essas pessoas, da indústria da música, youtubers, de tudo que você imagina, moda. E aí eu via que tinha uma oportunidade aí nesse meio. Eu via que as agências e marcas não conseguiam falar direto com essas pessoas. Não falar direto, mas elas não conseguiam dialogar. Então ficava uma confusão, um telefone sem fio. Eu falei, nossa, eu sempre fui planejamento estratégico, eu sou uma pessoa super organizada. Eu acho que eu conseguiria fazer essa ponte, sabe? Tá mais do lado do influenciador e entender melhor como que as marcas podem entrar, como conseguir patrocínio. E aí, graças a esse networking que eu fiz nessa última empresa que eu trabalhei, eu comecei a ativar essas pessoas. Você conhece alguém que precisa? Eu tô na pista, eu tenho experiência com marca, agência. E tinha muito trabalho, muita coisa para fazer, assim. Foi um desafio bem legal. Então, além dos freelas que eu consegui para agência, pesquisa, essas coisas, eu trabalhei diretamente com esses influenciadores nesse mercado, que foi uma experiência super rica, que eu sou muito grata de ter conseguido passar por isso, que me fez entender um lado que eu não tava, né? Eu tava muito do lado da marca e agência. Então, foi puramente networking, assim. Eu acho que quando eu entrei em agência e fui aceitando novos empregos e mudando de agência, eu meio que não sabia o que estava fazendo. Eu fui go with the flow, sabe? Eu fui meio que com fluxo. Mas hoje, acho que se eu pudesse dar um conselho para publicitários principalmente bom, se pintar alguma coisa legal, vai. Tipo, não importa se você tá 6 meses, 1 ano, 2, 10. É legal fazer esse tipo de networking. Como eu também tô entendendo nesse emprego novo que eu tô agora, com as pessoas que estão lá há 5, 10 anos, que também se você ficar parado e faz um bom trabalho, as pessoas passam por você também, entendeu? É muito vivo esse organismo. Ou você muda de agência, ou a agência muda, as pessoas vão mudando também. Antes eu tinha uma visão diferente, né? Eu achava que quem não mudava estava estagnado, ou não conhecia pessoas, ou estava perdendo chances. E hoje eu vejo que nem sempre é assim, ainda mais em agência, que a rotatividade é muito alta, as pessoas passam por você. Então eu acho que o importante que foi o que eu fiz foi isso. Eu sempre fui uma pessoa muito amigável dentro de agência, eu não fiz inimizades. Hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu seria um pouco menos mal-humorada. Eu acho que eu era muito mal-humorada. Hoje eu sou mais positiva, assim, sou mais otimista. Mas acho que isso me ajudou bastante a construir esse networking, fazendo com que as pessoas confiassem em mim, assim, no meu trabalho. Cara, muito legal. Até você comentou como você teve clientes influencers, não só empresas que têm um horário rígido e tal. Como que você organizou a sua própria rotina também, com o volume de trabalho, horário? Até porque você falou que sentia que às vezes era meio improdutiva, né, de ter a obrigação de horário de entrada e saída. Então, Sim. como que foi e como que é até hoje essa questão para você? No começo foi bem confuso, tipo, eu não entendia direito. Eu acordava, meu marido saía pra trabalhar e eu ficava sozinha, eu ficava, tá, e agora? O que eu faço? É difícil porque você tem tudo, né?
é a sua escolha. Você pode trabalhar das 4 da manhã às 7 da manhã, você pode trabalhar. É a sua escolha. Mas aí, como ele tinha uma rotina, como eu moro com ele e via ele saindo de casa às 8 da manhã e chegava em casa às 6:30, 7, eu tentei fazer igual também pra gente ter horários livres juntos. Então, ter uma pessoa morando comigo junto ajudou. Eu acho que se eu morasse sozinha, por exemplo, eu ia demorar mais para entender um pouco dessa rotina. Então, eu acordava junto com ele, a gente tomava café junto, tomava banho, ele se trocava, aí eu também me trocava. Depois que eu fui ler as dicas de pessoas que são freelas e trabalham em casa, que é importante você trocar de roupa. Tem gente até que coloca sapato dentro de casa para não ter essa tentação de se jogar no sofá Uhum. ou dormir. Então, eu comecei a fazer isso também. Trocava de roupa, a gente tomava café, ele saía, aí eu vinha para um quartinho aqui extra que a gente tem, que eu fiz um escritório para mim. Então, eu tinha um bloquinho, tenho ainda, e eu levo até hoje, que todo dia, ou de manhã ou uma noite anterior, eu anotava o que eu tinha que fazer. Então, assim, responder o e-mail tal, criar não sei o que lá. LinkedIn também era uma rede que, tipo, putz, eu criei o hábito de entrar todo dia, ficava olhando, fóruns, muitos grupos no Facebook de freelas, de planejamento estratégico, de publicidade. Então eu mantinha isso super vivo. Quando tava um pouco mais... a maré não estava tão alta assim de trabalhos, eu ia muito proativamente, assim, eu sempre estava atualizando meu currículo, meu LinkedIn, criava uns textos prontos, assim, e mandava no WhatsApp do pessoal, para pessoas que eu sabia que podia me conectar com oportunidades. Então, eu acho que o que eu levo da minha época de freela, que inclusive acabou, não tem nem um mês, né? É super recente ainda. É tipo assim, tem um bloquinho que você deixa num lugar visível. Pra mim, eu deixava tipo no balcão da cozinha, que é onde eu vou todo dia, eu coloco meu celular pra carregar ali, e tem o meu bloquinho de coisas pra fazer. Então eu escrevo aquilo. Quando eu ia sair de casa, sei lá, ia visitar meus pais, ia trabalhar na casa deles, eu tirava foto desse bloquinho e ia arriscando as coisas que eu tinha que fazer. Então essa rotina me ajudou muito, assim. Então eu acho que é isso. Eu também usava uma ferramenta que precisa até voltar a usar, chamada Tomato Timer, tipo de tomate mesmo. É uma ferramenta que ajuda você a ser mais produtivo. Você dá play nela, ela dá 25 minutos pra fazer o que você tem que fazer e 5 minutos pra você tirar um break, assim, e beber água, tomar um café e voltar. Então isso me ajudou muito, mas no começo foi difícil, porque eu dispersava demais. Eu tenho gato, eu tenho 3 gatos, aí vinha a gata, aí eu deixava o computador de lado, fazia carinho na gata. Aí quando eu via, se passaram meia hora. Ou sei lá, eu ia almoçar, deixa eu ver um pouquinho de TV, daí eu dormia. Então, assim, acho que demorou uns 2 meses pra eu pegar no tranco, assim, pra eu entender. Que foi quando, tipo, meu marido chegava do trabalho e eu ainda tava trabalhando. Aí ele, por que você não fez? Eu, enrolei. Aí ele, putz, queria que a gente fosse jantar, sabe? Queria curtir o tempo livre com você. Aí eu, putz, é mesmo, né? Que droga. Então eu comecei a valorizar isso, assim. E eu funciono muito bem de manhã. Então, às vezes, eu acordava super cedo, tipo 7 da manhã, respondia um monte de e-mail, respondia as coisas, até voltava a dormir um pouco, acordava às 9 e aí voltava a trabalhar. Então, demorou pra pegar no tranco, assim. Eu acho que se eu pudesse dar um conselho pro pessoal, hoje é, tipo, façam listinhas, deixa uma listinha visível aí, porque à noite você vai estar vendo Netflix, sei lá, você vai lembrar de alguma coisa pra fazer. Vai lá e anota na hora. Ou uma técnica também que eu uso, eu mando mensagem pra mim mesma no WhatsApp. Eu tenho um grupo comigo mesma, e aí eu anoto tudo lá, que eu vou lembrando. Às vezes eu acordo no meio da noite, eu lembro de alguma coisa, opa, tem que fazer isso. Aí eu mando lá. Acordem, tomem banho, sabe? Troca de roupa, coloca sapato e trabalha. Porque tudo que você fizer rápido, com uma qualidade boa, que não precisa de refação, o tempo é seu, sabe? O tempo é seu pra fazer o que você quiser, pra descansar, pra ir ao parque, pra cozinhar, pra, enfim, estudar. Então, foi assim que eu organizei minha rotina. Bem legal essa dica do WhatsApp, eu nem sabia que tinha como fazer isso. É muito bom, é muito bom. Geralmente, assim, eu gosto muito do ato de escrever num papel, porque quando eu risco, dá um prazer, tipo, risquei, sabe? Não sei. Eu sei exatamente, porque há pouco tempo eu comecei a imprimir um calendário e fazer exatamente o que você falou, sabe? Anotar tudo que eu tenho que fazer no dia seguinte. Uhum. Porque eu fazia isso no Google Keep ou, sei lá, em aplicativos, só que, não sei, não funcionava muito bem. Às vezes eu não abria o aplicativo no horário que eu precisava, aí eu me perdi um pouco, e agora eu tenho aqui do meu lado, exatamente como você falou, então eu identifiquei muito, assim. Uhum, exatamente, exatamente. Eu acho que morar com uma pessoa, sabe, me ajudou, uma pessoa que tem uma rotina, sabe? Eu não sei como eu faria se eu não morasse com o Danilo, porque eu acho que eu ia ficar muito mais perdida, acho que ia demorar mais. Então, às vezes dava 5 horas e eu enrolei o dia inteiro, aí me dava um nervoso, falei, meu Deus, eu tenho mais 2 horas pra fazer, porque daí o Danilo vai chegar. E, tipo, com razão, é até bom, assim, eu ter esse tempo livre, é saudável, sabe? Eu não posso ficar trabalhando o tempo todo. Então,
ter ele como esse indicador, assim, do tipo, putz, meu tempo tá acabando, eu tenho que terminar logo, foi muito bom pra isso, assim. E você sente que você chegou num bom equilíbrio, assim, entre esse tempo livre com ele e o seu próprio tempo também, porque você comentou de estudar e tal, versus o tempo que você tem que dedicar para cliente, seja para executar o trabalho mesmo ou para contato, reunião, enfim? Sim, consegui, porque eu percebi que quando eu tava numa empresa, eu enrolava muito porque eu tinha que ficar até às 19 horas. E às vezes eu terminava o que eu tinha que fazer às 4. Aí eu ficava lá. Entrava numa reunião ou outra, tal, mas eu percebi que eu era pouco produtiva. Agora, eu tô numa empresa que não tem nem uma semana, fez uma semana inclusive, que parece que é muito mais flexível, sabe? Eles dão muito mais independência, assim, pro funcionário. Tipo, você tem que entregar isso, 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 seria legal, você tá aqui para as reuniões, enfim, XYZ, mas eu não me importo, você terminou, você tá tranquila, vai trabalhar de casa. Em uma semana que eu tô lá, eu tô vendo as pessoas fazendo isso muito, sabe? Tipo, gente, vou terminar de casa, eu tô de casa. Então, acho que isso é bom porque o fato de estar em casa é bom e ruim, assim. Eu acho que é muito bom porque você vê as recompensas que você tem se você terminar logo. Tipo, se eu terminar logo meu trabalho, tem o meu sofá me esperando, tem aquele livro que eu quero ler, tem as minhas gatas. Mas também é ruim porque isso também às vezes tira um pouco da sua atenção. Então você tem que se concentrar muito. Por isso que eu acho que essa ferramenta, Tomato Time, me ajudou muito, assim. Porque eu meio que gamifiquei o ato de ser freela. Tipo, eu tenho 25 minutos pra fazer isso, 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 isso. Aí eu ia lá, às vezes eu precisava de mais 25 minutos, tudo bem. Mas quanto mais rápido eu fazia, mais eu tinha tempo pra mim, assim. Eu me arrependo de não ter estudado mais. Eu poderia ter feito mais cursos online, assim, eu penso. Mas, ao mesmo tempo, também foi bom ter organizado minha vida pessoal, sabe? Eu brinco, né? Eu falo que é horário de aposentado. Então, eu tinha que resolver alguma coisa no banco e eu ia, tipo, no meio da tarde. Uhum. Eu tinha que fazer alguma coisa de poupar tempo. Eu fiz. Então, eu acho que eu resolvi muita coisa. Minha vida pessoal tava uma bagunça, assim, que a gente vai acumulando e vai deixando acontecer. E quando você vê, você tem um monte de coisa pra pagar que você não pagou do seu PJ, sei lá. Até coisas pessoais mesmo, assim. Eu tava muito em falta com a minha família, então foi bom. Tipo, às vezes, quinta-feira eu ia pro interior ver meus pais, levava o computador e trabalhava de lá. Eu acho que foi bom, eu consegui fazer as coisas que eu me propus a fazer, eu consegui aprender o que eu quis aprender, eu consegui circular nos ambientes que eu queria circular. Foi bom também, assim, meu lado pessoal também, consegui organizar. Eu só me arrependo disso, deveria ter estudado um pouco mais, assim, mas não tinha como eu saber na época, né? Eu não me culpo tanto. E você ainda pega freela desde que você... É que também faz muito pouco tempo que você entrou, né, numa empresa de novo, Uhum. mas você sente que tem tempo e tem vontade de pegar freela ainda, ou tem clientes que você tem um relacionamento e que sempre volta e que você vai continuar atendendo? Provavelmente eu não vou pegar mais. O que que acontece? Deveria ter falado isso no começo, mas... sei lá, a gente vai muito com o fluxo, né? O fluxo do sistema. Tem um planinho, assim, de vida, né? Pra você. Você começa como estagiária, você vira supervisor, coordenador, gerente, diretora, VP. Você tem que chegar lá. Quando eu decidi virar freela, eu parei tudo, coloquei tudo no papel. Quais eram as minhas ambições, as contas que eu tinha que pagar, o que eu queria, o que eu não queria. E eu percebi que eu precisava viver com um número X de grana, assim, pra ser feliz, plenamente feliz, assim. Na verdade, o que abriu meus olhos foi uma amiga minha. Na última agência que eu trabalhei, ela largou tudo e foi para os Estados Unidos. E lá ela teve alguns empregos informais até conseguir voltar para a área de publicidade. E aí eu tava falando com ela falou assim, Raquel, eu percebi que o meu sonho era falar inglês. Simples assim. Tipo, eu tinha um sonho de falar inglês. E é muito doido porque a gente às vezes tem alguns sonhos que a gente não valoriza, a gente acha que é pequeno, né? Tipo, imagina falar inglês. Imagina ir pro Nordeste, que sonho pequeno. Pra que ir pro Nordeste se eu posso ir pra China, se eu posso ir, sei lá, sabe? Muito mais longe. E aí eu entendi que, tipo, eu não queria mais desmerecer alguns sonhos que eram, entre aspas, pequenos, mas aos olhos do sistema da sociedade, sabe? Do capitalismo. Eu só queria, tipo, ter grana pra, óbvio, bancar a minha casa, comer bem e 1 ou 2 vezes por ano viajar. Era isso, só. E pra isso eu abri mão de algumas coisas, tipo, eu já não sou uma pessoa de comprar muito roupa, sapato, essas coisas. Muito menos. Eu acho que eu fiquei 1 ano sem comprar nada, assim, pra mim. Vivendo só com as roupas que eu tinha. E muito bem, assim, porque eu entendia que minha troca era outra, sabe? Eu deixei de usar Uber, eu usava Uber pra caramba, e eu só andei de ônibus nesse tempo de frila. Mas eu andava de ônibus sorrindo, assim, tipo, tá bom, eu tô perdendo o conforto de estar num Uber, mas ao mesmo tempo eu tô aqui no ônibus, é quarta-feira, 3 horas da tarde, e eu tô indo cortar o cabelo, sabe?
Eu acho que eu não pegaria mais nenhum freela, porque eu cheguei nessa organização do que é importante pra mim, quais são os meus sonhos, sabe? Tudo bem se um sonho meu é pequeno perante a perspectiva do outro. Pra mim não é pequeno, sabe? Pra mim é importante, que nem essa amiga que falou. Meu sonho era falar inglês e só isso. Então eu não pegaria freelas porque eu acho que eu atingi a meta que eu quero, claro, né? Vou ganhar um aumento. Vou negar? Não vou negar um aumento, né? Inclusive, se minha chefe me ouvir aí, estamos na pista. Eu não vou negar um aumento, é óbvio, né? Eu acho que também, assim, eu sei da minha responsabilidade de quanto mais eu ganho também, mais eu tento fazer para ajudar a minha comunidade ao meu redor, sabe? Ajudar o meu bairro, ajudar outras mulheres, comunidade LGBT, não ajudar, porque eu acho que com uma perspectiva, né, a branca salvadora, mas assim, não é bem isso. É claro que quanto mais dinheiro eu ganho, eu sei que maior é a minha responsabilidade perante a sociedade, perante desigualdades sociais, enfim, seria ótimo, mas eu não pego porque eu sei que eu tenho que sacrificar um tempo que eu não quero sacrificar e nem preciso, sabe? Por ter esse privilégio. Depende também, assim, eu acho. Tem muitos amigos que são influenciadores, enfim, eu sempre falo, gente, se alguma marca vier falar com você, se estiver com dúvida, vem falar comigo, que eu puder ajudar, que eu puder dar de conselho, vai por esse caminho, não vai, eu dou, mas é mais por uma coisa de eu acreditar no trabalho do meu amigo artista, youtuber, enfim, do que querer ganhar dinheiro com isso, entendeu? Então, acho que a resposta é não, eu não pegaria freelas. Entendi. É bem legal também ter essa abertura, né? Como você falou, é um privilégio e acho que é um prazer também ter essa abertura de, cara, eu posso ajudar essa pessoa e não é só a grana, assim. É porque eu acredito no trabalho dela, é porque eu já tirei o que eu precisava de grana aqui, então, beleza, eu uso meu tempo para ajudar outras pessoas com trabalho, seja com o que for, né? Exatamente, exatamente. Eu valorizo muito mais o meu tempo, assim, sabe? Agora, depois que eu passei por esses 2 anos e meio de freela, eu valorizo muito mais o meu tempo. Eu não enrolo mais, eu chego foco no que eu tenho que fazer. Uma coisa também que ajudou foi que nessa empresa que eu trabalhei era uma empresa gringa. Então eu tive chefe alemão, um americano, e foi legal aprender com outras culturas, sabe? Tipo, a cultura americana de trabalho, eles preferem almoçar na mesa por 15 minutos, comer um sanduíche, mas entregar o trabalho às 5 da tarde e ir pra casa. Então isso foi uma coisa também que, tipo, é claro, eu super prezo por um bom almoço, super tento usar a minha 1 hora de almoço até pra relaxar a cabeça, enfim, mas assim, se tiver algum dia que eu tenho alguma coisa, sei lá, pessoal, aniversário do meu marido, mãe, pai, e eu ter que trocar, são trocas, sabe? Tá tudo bem eu almoçar um dia, comer um sanduíche na mesa, sendo que eu vou sair 5h30, 6 horas da tarde pra fazer uma coisa pessoal que enche meu coração de amor, tá? Então, é tipo assim, um toma lá da cá, assim. Eu acho que são 2 pesos e 2 medidas. Que bom que tá funcionando assim e que, que você entendeu essa troca e sempre conseguiu manejar do jeito que foi melhor pra ti, assim. Exatamente. E ser freela me ajudou a pensar nisso, assim. Esse não foi um pensamento que eu já comecei freelando e já entendi. Eu entendi fazendo, né? Tipo, opa, peraí. Tinham semanas que eu trabalhava, tipo, sei lá, 12, 13 horas por dia, mas eu conseguia toda a grana que eu precisava e aí tirava uma semana de folga, sabe? Então é uma coisa que eu não tinha antes que hoje eu tenho. Tudo bem se eu precisar ficar no meu trabalho até as 9 da noite, mas é essencial você equilibrar depois desse tempo. Você não pode fazer isso todo dia o tempo todo e ficar empurrando, porque eu acho que não é saudável. Foi uma das coisas que me fizeram adoecer, quando eu não tinha esse equilíbrio, sabe? Então acho que uma coisa também de ser freela e ter esse trabalho meio que de lobo solitário, assim, sei lá, esse voo solo que eu tive, foi entender que muita coisa é sobre como eu reajo, sabe, a alguns estímulos. É claro que o mercado publicitário é muito bagunçado, tem muito que melhorar ainda, tem muita coisa que chega em cima, briefing que chega em cima, pessoas desesperadas, falta muito consciente emocional. Eu mesma também, antes de ter experiência com freela, tudo eu surtava, tudo eu gritava, mas eu aprendi que é muito mais sobre como eu absorvo as coisas e devolvo pro meu ambiente externo de trabalho do que o ambiente externo em si, sabe? É muito mais sobre como eu recebo um trabalho para fazer, ou uma notícia ruim, aquela notícia que esquece, só a viagem de final de semana não vai rolar porque você vai ter que trabalhar. É sobre como eu absorvo isso do que a coisa em si, sabe? Então eu acho que também nesses 2 anos eu tive o privilégio de conseguir meditar, de conseguir fazer yoga, de conseguir cuidar muito da minha saúde mental, coisa que eu nem olhava antes. Então acho que isso me ajudou bastante, assim, a encontrar esse equilíbrio. Eu acho interessante que quando você se vê só consigo mesmo pra trabalhar assim, realmente tem coisa que perde o sentido, né?
Se você surtar, você tá surtando sozinho, cara. Ninguém vai mudar o que tá acontecendo, ninguém vai ver que você precisa de ajuda. Não, não Exato. tem. É você que tem que se ajudar e se entender, não surtando, mas olhando pra si, né? E cuidando, como você falou, de saúde mental e fazendo as coisas que precisa, tomando um tempo. Exatamente, exatamente. É muito você com você mesmo, assim. O que é bom e o que é ruim, assim. Hoje, spoiler, talvez eu teria que falar isso no final, mas eu acho que a vida freela e a vida numa empresa tem pontos positivos e negativos iguais. É 50-50. Antes a gente acha que a grama do vizinho é mais verde, né? Não, é muito melhor ser freela, não sei o que lá, lá, lá. Claro que tem esses pontos positivos de ter horário pra você, se você quiser trabalhar sábado e domingo que nem doido, mas também tirar a semana inteira de folga você consegue. Mas também, assim, a instabilidade, você não sabe se vai entrar dinheiro, se não vai, tem lugar que demora pra pagar, tem lugar que nem paga, tem trabalho chato. Assim, eu tava num nível, quando eu larguei tudo, meio que de gerência barra diretora, assim. E eu me vi também como freela fazendo um trabalho, às vezes, de estagiário. Você tem que lidar muito com o seu ego. É uma coisa muito doida isso também, porque vai aparecer todo tipo de trabalho. Vai aparecer o trabalho que você tem que apresentar para pessoas super importantes de empresas, vai ter trabalho que você vai ter que fazer o que você fazia 10 anos atrás. Então, esse trabalho também com o meu ego foi uma coisa muito boa, assim. Doeu, sangrei. Foi difícil, assim, às vezes eu me sentia, tipo, humilhada. Por que eu tô fazendo isso? Mas aí eu lembrava dessas trocas, sabe? Eu tô fazendo isso justamente para eu poder, 3 horas da tarde, numa quarta-feira, ir no supermercado e fazer uma torta, sabe? É essa troca que eu tô tendo. Então é isso que eu penso hoje também, agora que eu voltei mais pro emprego mais estável, sabe? É uma troca, é uma outra estratégia de vida que eu tô agora. É um outro momento. Entendi. Cara, de finanças você comentou várias vezes ao longo, então eu nem sei se tem muito mais o que dizer, assim. Talvez uma pergunta direta, se você se sente mais confortável tendo um salário. Como você falou, é uma troca, né? Então, não sei, talvez empate para você. Mas se você prefere ter uma grana fixa ou se você prefere mesmo pegar os jobs de acordo com o que precisa. Como você falou até de que às vezes você se esforça muito mais numa semana, mas você cumpre a grana de um certo período e tira o resto para ficar mais tranquilo. Hoje, o meu momento de vida pede mais estabilidade, assim. 2 anos e meio atrás, quando eu larguei as coisas para tentar essa carreira solo, eu tava em outro momento, sabe? Então agora, assim, o que pegou muito? Enfim, família, eu sou filha única. Aí eu vi meus pais, você começa a encontrar... Meus pais não são daqui, né? Eu vejo eles, acho que 1, 2 vezes por mês. Cada vez que eu vejo tem uma ruga nova ali nele, sabe? Tem um exame novo aí que eles fizeram de saúde. Aí você começa a falar, tá, meus pais estão envelhecendo, sabe? A vida tá acontecendo. Pretendo ter filhos também, não agora, daqui a alguns anos. E aí você começa a pensar nessas coisas, tá? Eu preciso de um pouco mais de estabilidade agora, sabe? Nunca diga nunca, nunca direi que eu não vou voltar a ser freela, até porque foi uma experiência muito enriquecedora também, não tenho grandes reclamações. Mas para o meu momento de vida, eu precisei voltar. Mas eu acho que é muito analisar isso. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado de não entrar no modo automático, sabe? Deixando a vida te levar. Bom, eu entrei aqui como estagiário, já fui promovido, não sei o que lá. E quando você vê, você tá trabalhando que nem um doido. Às vezes você tem, como é o meu caso, o privilégio de não precisar de milhões de reais para viver. Às vezes você começa, tipo, a entrar num sistema, não sei, num sistema capitalista mesmo, tipo, tem que ter roupa nova, tem que ter o tênis novo, carro novo. Eu tava muito nesse fluxo. Quando eu parei e pensei, ok, isso não é importante pra mim. Eu prefiro ir num restaurante gostoso, que eu gosto de pagar um pouco mais, do que ter aquela sandália nova que eu gostei. São sacrifícios. Eu acho que por agora foi o que minha vida pediu, mas eu acho que a vida também é muito impermanente, sabe? Isso é uma outra coisa que eu aprendi nesses 2 anos e meio aí. Estudei um pouco de budismo, meditação. Então, tudo muda, nada. Acho que o grande problema nosso, não só na vida profissional, mas como pessoal também, né? É achar que tudo é fixo, né? Você entra no trabalho agora, eu vou ficar aqui para sempre. Putz, pode ser que não. Você não sabe as voltas que a vida vai dar, sabe? Quando eu fui freela e quando eu atingi uma certa estabilidade, eu falei, pronto, nunca mais vou arrumar um trabalho. Achei uma estabilidade. Mentira, a vida foi lá dar um tapa na minha cara, percebi que eu precisava de algo mais fixo, percebi que tava ficando um pouco estressada com essa falta de estabilidade, hoje eu tenho, amanhã eu não tenho, e fui procurar alguma coisa e consegui. Eu acho que hoje faz mais sentido na minha vida. Eu acho que o perigo é a gente entrar nesse modo automático, sabe?
pelo menos dentro da indústria de comunicação, né? Não sei como são as outras profissões, mas imagino que também tem essa. Você vai se deixando levar e quando você vê, você só tá indo e você não sabe nem pra onde você tá indo, entendeu? Então, quando eu sentei e escrevi mesmo, coloquei no papel coisas que eu importo, coisas que eu não me importo, e quanto que custava isso, e fiz as contas, né? Quanto que custa pra eu guardar um dinheiro pro futuro, pra eu viajar, uma viagem legal internacional uma vez por ano, ou uma viagem nacional, umas fériasinhas aqui e ali. Quando eu fiz o cálculo, eu percebi que eu precisava de muito menos do que eu até tava almejando. Eu falei, putz, por que eu tô tão desesperada assim? Por que eu tô me sacrificando tanto? Pra mim, são outras coisas importantes. E não tem certo, não tem errado. Eu tenho muitos amigos que, tipo, almejam presidência de empresa. E vai que vai. Você tem que ir no que faz você feliz, sabe? Desde que isso seja consciente. Cuidado pra não deixar a vida te levar e, de repente, você tá vivendo uma vida totalmente inconsciente, sendo levada por um fluxo que nem é o fluxo que você mergulhou, sabe? Você tá numa corrente que te jogaram lá e de repente você tá num lugar mega estressado, com um monte de doença, tomando um monte de remédio. E aí, putz, uma hora a conta chega, sabe? Uma hora a conta da saúde mental e física chega. Então eu acho que a minha dica é essa, assim. Sempre viver uma vida consciente mesmo. Escrever o que você está sentindo, colocar no papel, literalmente, e analisar e pedir opinião também para as pessoas ao seu redor, sabe? Quando a minha primeira tentativa de ser freela, que foi entre a agência e ter trabalhado numa empresa, meus pais foram super resistentes, tipo, não, Raquel, será? Meu Deus, se você não conseguir nada, tal. Já na segunda vez, que foi a segunda vez que eu denomino de mais bem-sucedida, porque eu fiquei 2 anos e pouco, que foi essa última, eles viram que eu tava super infeliz na vida que eu levava. E foram os primeiros a me apoiar, sabe? Vai, Raquel, vai. Se der ruim, a gente tá aqui pra te ajudar. Você é competente, você tem uma rede muito boa, então vai que vai. Então, ter a minha rede de apoio aqui, do meu marido, da minha família e alguns amigos, foi essencial também. Entendi, faz todo sentido. E dentro disso, você acha que tem algum plano para sua carreira, assim? Você almeja alguma coisa para a carreira específica hoje ou não tá pensando nisso porque não é uma prioridade agora? Putz, antes eu mudei o meu mindset um pouco, né? Porque antes, quando eu tava nesse modo automático, meu plano de carreira, sei lá, até os 30, ser diretora, com 35, ser presidente, não sei o que lá. Hoje eu nem penso tanto assim, eu penso mais sobre o que o meu privilégio pode fazer para inserir grupos minoritários, marginalizados dentro da publicidade. Então, assim, se eu conseguir fazer isso de um cargo de coordenadora, gerente, diretora, presidente, não me importa, porque eu tenho esse privilégio de poder escolher. Mas o que eu almejo é isso, eu almejo muito mais o que eu faço com o meu acesso, com o meu privilégio como pessoa de classe média, branca, completamente estruturada, para inserir pessoas na publicidade, grupos LGBT, mulheres negras, enfim, fazer uma publicidade mais consciente, assim, eu acho que, e é isso que eu almejo. É claro, eu ganhei uma promoção, virei diretora, putz, vou super comemorar, melhor para mim, porque eu sei que eu tenho mais poder ainda de conseguir fazer uma publicidade mais inclusiva, entendeu? Isso era algo que eu não pensava antes, eu só ia, só fazia. Inclusive, é super novo esse meu pensamento, assim, sabe, de inclusão. Eu aprendi nessa última empresa que eu trabalhei, que era uma empresa muito mais equalitária, muito mais, bom, o que eu vou fazer com o meu poder como empresa, sabe? Que na época não estava tão em pauta isso, pelo menos no Brasil, assim, dentro da publicidade. Então foi uma empresa gringa que me abriu os olhos, tipo, olha como é que tá essa publicidade totalmente embranquecida, com só pessoas brancas. E tem alguma coisa estranha, né? O Brasil mais da metade do Brasil é formada por pessoas negras. Então, ligou essa ficha, então agora que eu tô voltando pra publicidade e vou trabalhar com marcas muito grandes, com muita grana para fazer coisa legal, a minha pauta é essa. Eu almejo poder fazer uma publicidade mais inclusiva, assim, independente do cargo que eu tô. Fantástico. Acho que é muito bonito até de ver essa fusão entre objetivo de carreira e objetivo como ser humano mesmo, né? Como a contribuição que você está deixando no mundo, assim, o que você está fazendo dentro do seu lugar para os outros. Muito legal mesmo. Exatamente, isso foi uma mudança de pensamento recente até, porque acho que todo publicitário tem uma crise, né, que, o que eu estou fazendo? Estou vendendo coisas que as pessoas não precisam. Cara, pois é essa a realidade, assim. Você querendo ou não, você com a sua crise ou sem a sua crise, trabalhando em ONG ou não, o capitalismo vai existir, para sempre vai existir.
o McDonald's vai estar vendendo, a Nike vai estar vendendo, sabe? Você querendo ou não querendo. Então, já que eles estão aí, é importante que tenham pessoas que pensam em expandir esse acesso que a marca dá para criar uma sociedade mais justa, sabe? Então, assim, eu já passei por essa crise muito. Até quando eu larguei e fui para uma empresa, falei, agora sim, eu estou na empresa, e era uma empresa de turismo, né? Eu falei, nossa, agora sim, eu vendo o sonho de viajar, nunca mais vou olhar para trás e não vou trabalhar em grandes corporações. E aí uma amiga minha deu um tapa na minha cara e falou, Raquel, você querendo ou não, essas empresas que você fala que não vai trabalhar, nunca vão deixar de existir, elas estão aí cada vez mais vendendo. O problema é como é que elas vendem, para quem que elas falam. Ela usa esse dinheiro para criar uma sociedade mais justa? Ela usa esse dinheiro para criar identificação na menina negra que está assistindo TV e só vê branco no comercial, sabe? Então, assim, é importante que tenham Raquéis, que tenham pessoas que estão a fim de fazer algo legal dentro dessas empresas, dentro da Globo, dentro da Record, dentro da Nike, dentro, enfim, de todas as empresas, dentro de farmacêutica. Nossa, a maior crise da minha carreira foi quando eu trabalhei para farmacêutica. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô vendendo um remédio. Cara, vai existir, sabe? Ela não vai parar de vender. É muita pretensão da minha parte pensar que eu, a grande profissional Raquel Miranda, não deixando, negando trabalhos para farmacêuticas e fast food, elas vão enfraquecer. Não vão enfraquecer. Então, é isso que eu falo sobre viver consciente, né? Eu tive a consciência de pensar que essas empresas existem, sempre vão existir, e que bom que eu tô conscientemente trabalhando nelas para usar essa grana para fazer algo. Tudo bem, é um grãozinho ali, mas é alguma coisa, sabe? Pra sociedade. Eu sei que não sou poliana, tipo, vou mudar o mundo. Sei que não vou, mas assim, por isso que até eu falo que sei lá, quando eu for promovida, diretora e tal, quanto mais acesso eu tiver, melhor em termos da minha influência dentro do mercado, sabe? Muito mais isso do que o dinheiro que eu vou ganhar, enfim. Sim, faz sentido. É o impacto mesmo que você pode gerar, né? Não só na sua vida, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, eu percebi que eu curto muito publicidade, eu curto muito o que eu estudei, assim. Acho que como todo profissional, a gente, às vezes, fiz a faculdade errada. Hoje eu vejo, olho pra trás e falo, não, eu fiz a faculdade certa mesmo, eu curto ser publicitária. O problema é, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com tanto privilégio que eu tenho de ter estudado numa faculdade paga, numa faculdade boa, de ter tido onde morar, o que comer. Foi muito fácil, sabe? Então, se foi fácil, como é que eu facilito para outras pessoas também? Pra quem não é tão fácil assim, né? Para quem não é tão fácil assim, exatamente. Eu sei que eu não trabalho numa ONG, eu trabalho numa agência de publicidade, mas o que eu vou fazer com esse acesso quando cai um briefing na minha mão para vender mais produto? Como é que eu posso incluir essas pessoas que não tiveram esse mesmo privilégio que eu, assim, sabe? Como é que eu posso fazer algo mais justo, deixar tudo mais igual, assim? É um trabalho de formiguinha, talvez eu não mude o mundo, mas conscientemente eu me sinto um pouco mais aliviada, assim, de ter voltado pra agência com essa cabeça, assim, porque é menos sofrimento, eu acho, também, sabe? Se vier um dia essa vozinha, o que você está fazendo? Meu Deus, putz, eu tô fazendo uma empresa ganhar mais dinheiro, mas comigo ou semigo, ela vai continuar ganhando dinheiro. Então, que bom que eu tô lá para tentar direcionar um pouco mais essa grana. E, de repente, quem sabe levar outras pessoas para esse tipo de pensamento também, né, cara? Sempre é um trabalho de formiguinha, mas não tem como não ser, né? Quando a gente tem a percepção de que a gente vai mudar alguma coisa gigante sozinho, a gente até desanima, mas é com as pequenas coisas que as Exatamente. coisas realmente vão acontecendo. Exatamente, eu sou totalmente consciente do meu tamanho perante a grandes corporações, mas é alguma coisa, sabe? É uma pecinha ali do quebra-cabeça. Então, eu queria ter tido essa cabeça quando eu entrei em agência. Eu era muito reclamona, meio mal-humorada, assim, mas eu acho que tudo isso me construiu pra estar nesse pensamento que eu tô hoje, assim. Tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Cara, muito legal. Tem alguma história que você gostaria de contar, específica de algum trabalho, de algum cliente, algum trabalho que significou muito para você? Foi tanta coisa. Não, teve um trabalho que eu amei ter feito, que saiu muito do meu campo, porque como eu sou planejamento estratégico, minha ferramenta é internet, Keynote ou PowerPoint, eu fiz um planejamento estratégico totalmente offline, assim, que eu acho que muitos chamariam até de produção, mas eu não sei se foi bem isso, assim. Eu trabalhei junto com uma cantora para fazer um videoclipe. E o meu trabalho foi muito assim, backstage, assim, de cuidar de todo mundo, de ver que todo mundo ia chegar no horário
e se tinha música na hora que o pessoal tava maquiando para eles se sentirem inspirados, se tinha comida pro pessoal comer, organizar, passar o briefingzinho para cada um. Então, foi bem legal, assim, ter feito isso. Não é uma história bizarra do ponto de vista negativo, muito pelo contrário, foi muito positivo. Mas foi legal entender que eu posso estender o meu pensamento e meu jeito de trabalhar e minha organização para outras coisas, assim, que não só um keynote, um PPT. Então foi bem legal, foi um clipe de música da Tássia Reis, chama Chill. Eu tenho muito, muito orgulho e foi um dia, assim, muito... Um dia não, durou, sei lá, acho que uns 2 meses essa organização. E o dia também foi um dia muito exaustivo para todo mundo, mas foi muito rico, assim, ver ir para esse lado mais de artistas, sabe? Trabalhando, ver como é que eles pensam, sair um pouco desse universo da marca. Então foi sensacional, sensacional. Nossa, demais, porque eu amo a Tássia Reis, eu sei que clipe é e tudo mais, então eu tô tipo, ai meu Deus, que incrível. Ai, que legal! Sim, foi bem legal. Então foi um trabalho assim, que se eu não tivesse trabalhado esse meu ego, seria que, ai, tô fazendo um trabalho de estagiária, não estudei para, porque assim, eu organizei a vida do povo, eu organizei a comida que o pessoal ia comer, sabe? Organizei os horários do pessoal chegar. Aí tinha uma outra pessoa que foi meio que a diretora do clipe, e foi muito encantador ver ela trabalhar e inspirar o pessoal a como fazer aquilo e tal. Claro que, tipo, em alguns momentos o ego olhava e falava, eu que deveria estar fazendo isso. Eu falei, não, não deveria porra nenhuma, ela é bem melhor do que eu. Ela tá aqui nessa área há muito mais tempo. Mas eu acho que esse controle do ego é uma coisa essencial, pelo menos dentro da publicidade, assim, que eu posso falar. Porque às vezes, quando você vê, você fala, eu sou muito bom para isso, para aquilo. Cara, você não é nada. Tudo é novo, sabe? Encara ainda mais se você tem privilégio, encara cada desafio que vier como algo legal para te fazer crescer, não só como profissional, mas como pessoa também. Então foi muito louco no final do dia que eu falei, e até quando saiu o clipe também, né? Falei, caramba, que legal, tava todo mundo feliz, alimentado e todo mundo foi cuidado bem, assim, porque a minha parte eu fiz legal, sabe? Todo mundo fez. Tenho muito orgulho, assim, desse trabalho, que foi um trabalho totalmente diferente, novo pra mim, assim. Agora, acho que situação bizarra sempre tem, né? Porque quando você é freela, é essencial você mandar um escopo de trabalho antes de começar a bater o martelo, né? Tipo, ó, é isso que a gente vai fazer. Registra por e-mail. Acho que hoje toma cuidado com o WhatsApp, tudo é WhatsApp, aí se perde, sabe? Aí fica uma coisa muito informal. Então, eu sempre fui meio nerd, assim, meio Caxias, de mandar tudo por e-mail. E aí, de repente, a empresa muda, quer adicionar mais coisa, quer que você faça coisas que não foram combinadas, assim. Tem um pouco disso, tem que ficar um pouco ligeiro, assim. Mas de resto eu tive muita sorte. Nunca ninguém deixou de me pagar, sabe? Ou atrasou terrivelmente. Então eu tive muita sorte, mas eu sei de histórias de amigos que, tipo assim, não recebe pagamento. É bem, bem instável. Nossa, eu também sou bem chato com essa coisa do WhatsApp, cara. Eu fico muito chateado quando eu tenho que lidar com o cliente pelo WhatsApp. Aham. Até eu vivo perguntando isso para amigos e amigas, como que é na vida das pessoas, assim. Principalmente galera de comunicação usa sem parar, né? E eu fico tipo, cara, é uma invasão da vida pessoal, assim, começa a fundir de um jeito que você não consegue mais, não tem mais horário, não tem mais, tipo, dizer não, sabe? Eu também sempre mando e-mail e já tive que mudar, tipo, 5 vezes uma palavrinha no contrato, mas beleza, fecho o PDF, envio e-mail de novo, só pra tá tudo muito claro, assim. Exatamente, exatamente. Então, isso também é uma outra dica, assim. Eu, putz, por muito tempo fiquei muito viciada no WhatsApp, ter que responder rápido e ter que responder o tempo todo. E quando você vê, você é responsável por alimentar aquilo, sabe? É claro que às vezes tem pessoas sem noção, te mandam mensagem 11 da noite, meia-noite. Mas assim, você não é obrigada a responder na hora. Pensa nisso. Se a pessoa tá mandando isso, cada um tem um horário também. Tem gente que trabalha melhor à noite, tem gente que trabalha melhor de manhã. Então, é aquilo que eu falei no começo. É muito mais sobre como você reage a esses estímulos do que o estímulo em si. Você não tem controle sobre o estímulo. Eu não tenho controle da pessoa que me manda mensagem 11 da noite sobre trabalho. Mas eu tenho controle sobre mim, eu tenho controle sobre como eu vou responder isso. Então, acho que isso até é um conselho que eu daria pra Raquel freelancer, assim, na época que eu não tive. Era tipo, relaxa. Eu ficava puta. Como assim essa pessoa me mandou? Aí eu pensava, quer saber? Eu dei essa abertura. Me incomodou muito. Teve uma vez que eu tava numa rodinha com amigos e alguém falou assim: Nossa, a Raquel é ótima. Pode mandar mensagem que ela vai responder na hora. Isso me incomodou tanto. Eu falei: Eu me tornei essa pessoa. Eu não quero ser essa pessoa. Aquele momento em que as pessoas sabem melhor de você do que você mesmo, né? Fala alguma coisa e Exato. você fala, putz, tô fazendo isso mesmo.
Exatamente. Então, a hora que eu vi isso, eu dei aquela risadinha, assim, aquele sorriso amarelo, eu falei, não, eu quero ser aquela pessoa. Fala, quer falar com a Raquel, tem que ligar. Tem gente que funciona muito bem por WhatsApp, gosta de responder, tá tudo bem. Lembrando, não tem certo, não tem errado, não tem melhor, não tem pior. Mas pro meu estilo de vida, eu decidi que eu não quero mais alimentar isso. Eu saí de todos os grupos que eu tava, não só de trabalho, mas grupos também de projetos pessoais, grupos de amigos, eu saí. Falei, gente, nada contra, amo vocês, mas eu tô aqui, pode mandar áudio que eu ouço, me liga quando precisar, mas eu tô perdendo muito foco. Então era muito mais sobre isso, sobre como eu tava reagindo. Então, até hoje, assim, hoje no trabalho, o pessoal, vou te adicionar no grupo com o cliente, tal. Pode adicionar, adiciona aí, tranquilo. Mas, assim, não garanto que eu vou te responder 11h30 da noite no WhatsApp, sabe? Eu não garanto que eu vou responder 6 horas da manhã se você tiver com insônia e quiser trabalhar. Então, eu acho que é muito mais sobre isso, assim, você tem muito controle, você tem que manter esse controle. Agora, eu acho que isso cabe pra quem é freela e pra quem não é freela também. Não se esqueça disso, sabe? Ninguém tá te obrigando a responder imediatamente a pessoa ali. Mas é isso, assim, eu tento, ainda mais com essa vida nova agora que eu voltei, a educar muitas pessoas, assim, quais são os meus horários. É claro que eu sou flexível, é claro que eu sei que vão ter momentos, sei lá, de lançamento de campanha, que eu vou ter que estar disponível 9 da noite, tá tudo certo. Mas sempre lembrando que, tipo, tudo é uma troca, né? Meu tempo é muito rico. Se eu vou trabalhar até tal hora, eu vou anotar isso na minha agenda pra lembrar, pra quando eu puder, quando estiver tranquilo ou quando eu precisar, eu vou tirar esse dia, eu vou tirar esse horário, eu vou chegar mais tarde, eu vou sair mais cedo. Isso é muito importante, senão a gente começa a viver uma vida inconsciente, vai com o fluxo, e quando você está doente, você está com a sua vida pessoal de cabeça para baixo, sua casa está uma zona, você não vê seus amigos há muito tempo, então tem que tomar cuidado. Sim, muito aprendizado. Obrigado por ter dividido tudo isso, sério. Obrigada, foi um prazer e talvez às vezes eu fico um pouco prolixa, mas eu fui muito apaixonada, assim, por esses 2 anos e meio que eu fiz o freela. Foi muito importante na minha carreira, assim, ter parado pra pensar, colocar as contas no papel, pensar o que é importante e o que não é, o que eu tava disposta a abrir mão, o que eu não tava disposta, quanto custava. Foi muito importante isso, e quem estiver ouvindo e tiver o privilégio de poder tomar essa decisão, sabe? Ou também quem não tem o privilégio, mas tá de freela porque é o que tem pra hoje também, eu super me coloco à disposição. O que não falta são pessoas, Raquel tá de freela, putz, entrei em trabalho, então eu indico, é bom freelas ter rede de freelas também pra gente ficar indicando o pessoal, sabe? Então eu acho que é muito importante parar, acho que o segredo é esse, viver uma vida mais consciente e entender que é muito mais sobre você, como você reage, né, do que o outro faz. Você não tem controle sobre o outro, você não tem controle sobre aquele atendimento desesperado que vem trazer um briefing. Você não tem controle, mas você tem controle sobre você. Então, cuidar muito da saúde mental, assim, é essencial. Cara, muito obrigado de novo por compartilhar tudo que você aprendeu e tantas experiências e a sua visão sobre tudo isso. Imagina, foi muito legal, muito legal. Obrigada pelo convite, espero que tenha sido um bate-papo aí rico, que possa inspirar, ensinar e também quem quiser bater um papo comigo, devolver, dar um feedback negativo, positivo, tô super aberta também. Eu acho que a troca é muito boa, assim, o diálogo é muito bom, tem que existir. Beleza, muito obrigado então, Raquel. Um beijo. Imagina, um beijo.